onde a polícia apreendeu mais de 50 mil itens da Copa do Mundo, numa operação no Centro de Comércio Popular, na Zona Leste da cidade. Guilherme Rajão está com a gente, porque foi muita coisa apreendida, né, Rajão? A gente está falando aí de camisas da seleção brasileira, de álbuns da Copa do Mundo, figurinhas. Tem aí um balanço do que foi essa operação, Rajão? Temos sim, Carol. Vamos trazer esse balanço agora porque os números realmente são bem expressivos, né? 50 mil figurinhas que foram apreendidas, portanto, nessa operação, além, é claro, ali de 1.000 álbuns da Copa, 1.039 camisetas relacionadas a esse Mundial de 2026. Esse é o balanço aí do que foi apreendido nessa ação que foi realizada em especial em pontos comerciais localizados, tanto no Brás como no Canindé, regiões conhecidas por ser regiões de comércio popular aqui na cidade de São Paulo. E toda essa ação, portanto, teve aí mais de 50 mil produtos que foram apreendidos. As apreensões aconteceram na Avenida Rangel Pestana, no Brás, nas ruas Valtier e Alexandrino Pedroso, na região ali do Canindé. Durante essa ação ainda, Carol, 4 pessoas foram identificadas, deverão responder aí por crime contra a propriedade industrial, ligado à comercialização de produtos supostamente falsificados. Todo esse material que foi recolhido será submetido à perícia, né, para confirmar a origem, eventual falsificação dos itens apreendidos. A investigação é conduzida pela primeira DIG, delegacia que investiga esses crimes aí contra a falsificação, e faz parte de uma série de ações aí que estão, em especial nesse período agora pré-Copa, né? Faltam aí menos de um pouquinho mais, na verdade, de 24 horas para nós termos aí o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, e uma série de ações já foram realizadas, estão sendo realizadas justamente na tentativa de coibir esses crimes de falsificação, que são crimes considerados aí importantes porque impactam diretamente a economia nacional. A gente sabe que a propriedade intelectual ela deve ser preservada, e tudo isso é motivo de muita preocupação também por parte das delegacias especializadas nesse tipo de investigação. A gente vai seguir acompanhando de perto todas essas ações que seguem acontecendo, Carol, diariamente aqui em São Paulo e em todo o Brasil durante esse período de Copa do Mundo. Volto com você. O quanto que essas falsificações aumentam nesse período de Copa do Mundo? Guilherme Rajão trazendo para a gente o balanço do que foi essa operação, mais uma em São Paulo. Obrigada, Guilherme. Vamos agora com o nosso analista de segurança pública, Elijonas Maia, está aqui com a gente, já em tela. Tudo bom, Elijonas? Bom dia. Ótimo dia, Carol. Como você está? Tudo bem, a gente estava falando bastante aqui sobre segurança pública no levantamento da Quest, mas agora eu quero te ouvir sobre uma investigação que foi aberta pelo Ministério Público para apurar a atuação da empresa que desenvolveu o chamado Jogo do Aviãozinho, que é um dos mais populares nas plataformas de bets. Elijonas, o que já sabemos sobre essa investigação? O que o Ministério Público descobriu sobre a atuação desse grupo? É isso, cara. Ótimo dia para quem está assistindo a gente também. Além do jogo do Tigrinho, que é muito famoso, outro jogo muito popular é esse jogo do aviãozinho. Mas, segundo a investigação já aberta pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal, pela Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, está existindo alguma irregularidade ali no uso dele entre os brasileiros. Esse inquérito civil foi aberto para investigar conformidade regulatória, publicidade enganosa e possíveis práticas comerciais abusivas relacionadas à atuação da empresa que é a responsável por esse jogo. Mas qual que é esse esquema aí, segundo essa investigação do Ministério Público já aberta, para encontrar alguns esclarecimentos? Esse jogo, segundo alguns promotores me ele não é ilegal. E nem as bets também são ilegais, são regulares aqui no Brasil, tem até portaria e tudo mais pelo Ministério da Fazenda. Mas a sede dessa empresa, ela fica na Estônia, e o jogo do aviãozinho, ele está sendo inserido em algumas bets ilegais que não tem o .br, que é o domínio brasileiro. Então, quando há o jogo do aviãozinho dentro das bets legais, regulares, com o .br no final, tá tudo certo. Quando há o jogo do aviãozinho em outras bets que não estão em conformidade com as regras do Ministério da Fazenda, e que o final do site não tem o .br, tem outro nome, por exemplo, aí sim entra a questão da ilegalidade.
Um dos promotores me disse o seguinte: para poder funcionar, esse jogo do aviãozinho, ele só precisa de uma certificação, ele não é regulado. Então, eles colocam esse jogo do aviãozinho em várias bets, em vários sites, mas só pode colocar em jogos que são legalizados e bets regularizadas aqui no Brasil. Então, é esse que o problema, esse é o ponto da questão, mas também há um outro olhar dessa investigação que diz o seguinte: em tese, a investigação está analisando possíveis discrepâncias entre o percentual de retorno ao jogador, chamado de RTP, anunciado e o efetivamente praticado em plataformas não autorizadas. É um dinheiro que não volta para quem está apostando nesse jogo que é tão popular aqui no Brasil. E há um outro ponto muito importante também, Carol, que dentro dessa investigação, os promotores do Ministério Público me disseram que estão analisando intimar alguns influenciadores digitais para prestar depoimento. Quais bets ilegais estão contratando influenciadores para divulgar esse jogo do aviãozinho aqui no Brasil, que é tão popular e que oferece dinheiro e muito dinheiro, uma quantia muito alta de retorno, mas segundo essa apuração preliminar, esse dinheiro não está voltando também por conta dessa ilegalidade, não das bets legais, mas sim do jogo sendo inserido nas questões que não tem o .br no final. Então, é muito importante ficar atento a isso para quem está assistindo a gente e é um dos usuários desse jogo do aviãozinho que é tão famoso aqui no Brasil, né, Carol? Tá aí o Elijonas Maia acompanhando essas investigações, a investigação do Ministério Público, o jogo do aviãozinho está na mira, então, das autoridades. Obrigada, Elijonas. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos para o nosso fato relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Neofeed. A empresa de tecnologia OpenAI deu mais um passo na entrada em Wall Street. E o mercado espera a estreia da companhia na Bolsa. É a Letícia Cardoso, editora do Neofeed, que traz os detalhes para a gente. A OpenAI acaba de dar o primeiro passo para entrar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A dona do ChatGPT protocolou um pedido confidencial na SEC, o xerife do mercado americano, e mira uma avaliação próxima de $1 trilhão. Isso não significa, no entanto, que a OpenAI vai abrir capital logo, mas coloca a empresa de Sam Altman numa posição de acelerar o IPO caso a janela de capital se mostre favorável. Outras gigantes de tecnologia, como a Anthropic, Donald Cloud e a SpaceX, de Elon Musk, também avançam em direção ao mercado público. A abertura de capital pode liberar bilhões de dólares para financiar novos data centers, chips e modelos de IA. Em contrapartida, a empresa passa a conviver com uma pressão inédita, a de mostrar resultados e prestar contas aos investidores trimestre após trimestre. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Neofeed. Até a próxima. Tem mais conteúdo Neofeed no site da CNN Brasil, então acesse cnnbrasil.com.br. Agora às 7h45, a gente muda de assunto. Sabia que o Brasil conseguiu um apoio importante para uma das principais propostas da COP30? O Fundo Florestas para Sempre, que quer remunerar países pela preservação das florestas tropicais. Luxemburgo anunciou um aporte de 50 milhões de euros e também decidiu que vai sediar a estrutura financeira do Fundo Internacional. Falamos mais sobre esse assunto com o nosso analista de Clima e Meio Ambiente, professor Pedro Cortes. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Como falamos sobre esse fundo em meio à COP30, né, professor? Muito. Era uma das grandes apostas, inclusive, aqui do Brasil. Quando a gente observa agora esse apoio, esse aporte financeiro de Luxemburgo, é vitória brasileira? É uma grande vitória e deixa eu só recapitular rapidamente no que se constitui esse fundo. Esse fundo foi proposto pelo Brasil até um pouco antes da COP30, acho que foi uma semana antes, foi o lançamento. Houve um aporte significativo de recursos, o montante que era estimado para o primeiro ano foi captado logo no início da COP, mas qual é a proposta dele? Né? Como você adiantou, é remunerar, é pagar para os países que preservem as suas florestas. Mas ele não é um fundo baseado simplesmente em doações tradicionais, doações clássicas. Os países vão colocar dinheiro nesse fundo, esse fundo vai rodar financeiramente como um investimento,
daí a importância de Luxemburgo participar, né, e sediar o sistema de financiamento, né, de gerenciar esse fundo, porque em Luxemburgo estão alguns dos principais fundos, principalmente com caráter ambiental no mundo. Então, é um investimento para os países, né, e que aportarem recursos. E uma parte do retorno vai ser destinado aos países que preservarem suas florestas. Então, não é um esquema de doação tradicional, mas é um fundo financeiro, é um fundo de investimento que pretende captar cada vez mais recursos, e é muito bom que Luxemburgo faça essa gestão, porque ele tem uma respeitabilidade, o país tem uma respeitabilidade muito grande no sistema financeiro internacional. E como é que vai funcionar exatamente a aplicação desses recursos, professor, até para que os objetivos sejam alcançados? Então, está em fase de definição exatamente como é que vai ser feita essa remuneração, ou seja, a partir de que ponto a gente pode considerar que uma floresta ela foi preservada, ela tem que ser 100% preservada, ou áreas que foram um pouco desmatadas, mas esse desmatamento não progrediu e ela está em fase de recuperação, também seriam contempladas. Então, isso está em fase ainda de definição. E também segue todo o intento de aumentar a captação, porque a captação inicial prevista para o primeiro ano, ela foi obtida logo no início, mas segue o desafio de completar esse fundo, que tem uma intenção muito grande, né, muito além do que foi esse primeiro ano, né, algo que vai a mais de 100 bilhões de dólares. Então, é importante que esse fundo ele tenha esse vigor exatamente para facilitar o gerenciamento e facilitar o retorno, né? Um grande fundo ele consegue taxas melhores, consegue remunerar melhor o capital investido. E o quanto que ele é urgente quando a gente fala sobre a preservação da Amazônia? Exatamente, porque tem um aspecto muito grande, porque as florestas, especialmente as grandes florestas tropicais, têm um papel muito grande na captura de carbono da atmosfera e na regulação do clima. Todo o clima brasileiro, né, da região centro-oeste, da região sudeste, região sul, ele é muito influenciado pelo que acontece na Amazônia. Se o desmatamento ele progride, ele avança, a gente tem uma redução significativa nas chuvas nessas regiões, inclusive em outros países como Paraguai, Uruguai, norte da Argentina. Então tem uma influência muito grande no nosso caso, e outras florestas tropicais têm as suas áreas de atuação, suas áreas de influência, então é muito importante que elas sejam preservadas para manutenção do clima dentro de patamares razoavelmente aceitáveis, né? Professor Pedro Cortes trazendo boa notícia aqui pra gente no Novo Dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o clima de Copa do Mundo, né, professor? Vamos falar sobre as previsões para a estreia do Brasil e os jogos subsequentes. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, professor. Até já.